Isso que você está vendo aí é o Códice Sinaítico, é o escrito mais antigo que nós temos. Ele está datado até a metade do quarto século e você pode ter acesso a ele em qualquer navegador, de preferência o Google, porque ele já traduz. Códice Sinaítico. E eu também vou ler através do que eu estou aqui, ó. Está aqui no meu tablet, não está conseguindo ver aqui, ó, no meu tablet, e eu vou ler a mesma coisa. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Veja aqui a prova que Cristo voltou, por isso que ele não volta mais. Ele voltou lá na ilha de Patmos, onde João estava. Ele voltou em espírito. Se você for lá em João, capítulo 21, versículo 22, Jesus disse a Pedro: Pedro, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Olha como está escrito no versículo 17 e 18. E quando ouvi, João falando, e quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. E o que vive, e eu estava morto, mas eis que estou aqui de geração em geração, e tenho as chaves da morte e do Hades. Hades é Sheol, inferno, Hades é sepultura. Aqui está a prova que Cristo voltou em espírito lá na ilha de Patmos. Mas o que eu quero falar é a respeito do versículo 19, que está escrito assim: escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as que hão de suceder depois destas. Dá uma olhadinha aí. Está escrito assim. Então ele disse a João: e João, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de suceder depois destas. Por que destas? Nós estamos no capítulo 1, versículo 19. Se você ler o capítulo 2 e o capítulo 3, fala do quê? Os escritos às 7 igrejas, mas não foi igrejas de pedra. Se você ler o próximo versículo, versículo 20, você vai ver que se tratava do candelabro, a figura de um candelabro. Candelabro são 7 partes, e desse candelabro são 7 fogos, ou seja, o espiritual. Então se falava aqui, escreve as 7 igrejas espirituais. E aos 7 anjos. Anjos são o quê? São espíritos. Dizendo que depois dessas coisas, depois de escrever as 7 igrejas, iria acontecer mais algumas coisas. Se você voltar lá no capítulo 1, no versículo 10, João disse: eu fui arrebatado no dia do Senhor, eu estava no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o quê? Foi o grande julgamento de Deus contra as 12 tribos de Israel, contra a prostituta, a nação de Israel. Então aí, depois dessas coisas, você vai ver as 7 trombetas, mas antes disso você vai ver os 7 selos, que se tratou do livro de Daniel, capítulo 12, quando Cristo disse a Daniel: Daniel, sele as palavras desse livro até o tempo do fim. Quando chegou o tempo do fim, Cristo, o Cordeiro, numa figura, numa palavra que João disse, ele quebrou os 7 selos, e durante os 7 selos aconteceram coisas. Aí vem as 7 trombetas. Durante 6 trombetas aconteceram tragédias, tribulação, angústia contra eles, os judeus que estavam aprisionados, que estavam cercados, desde o ano 69, a metade do ano, até a metade do ano 70. Então dentro de Jerusalém, eles sofreram tribulações, aflições, abominações. E também a 7ª trombeta, quando foi tocada, o reino de Cristo foi estabelecido. Cristo passou a reinar, o reino de Moisés acabou, já vai fazer 2000 anos. E depois disso veio os 7 flagelos, tem os 3 ais. Então você vai lendo capítulo a capítulo, você vai ver, você vai entender o porquê no versículo 19, Jesus Cristo disse isso a João: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de suceder depois destas. Ou seja, o período do dia do Senhor, o período de Apocalipse 1:10, foi de 66 até a metade do ano 70.
durou a metade de um tempo, a metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses. Esse tempo do dia do Senhor durou 3 anos e meio. Então, depois que João escreveu as 7 igrejas, ainda se você for lá no capítulo 4, versículo 1 e 2 e 3, você vai ver que Cristo estava no trono glorioso, quando ele arrebatou João e falou: João, venha, que vou te mostrar as coisas que vão acontecer daqui para frente. Ou seja, o livro Apocalipse não é uma mentira, não é um livro selado. Claro, para os futuristas ele é um livro selado, para os carnais, os literais, ele é um livro enigmático, mas para os que estão no Evangelho eterno, para os que estão acreditando que Apocalipse 11:15 já se cumpriu, para os que acreditam que Apocalipse 14:6 se cumpriu, e principalmente para aqueles que acreditam que Apocalipse 21, versículo do 1 ao 6, tudo se cumpriu, tudo se realizou. Então a nós, Cristo tem dado o entendimento perfeito, o entendimento pleno do quê? Do livro do Apocalipse, que foi o grande livro que descreveu o grande mistério de Deus, que ele disse aos servos e aos profetas. É só você ler lá no capítulo 10, versículo 7. Cristo disse a João: João, quando o 7º anjo tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério que foi falado aos servos e aos profetas. Que mistério foi esse? Jesus falou do mistério que estava próximo. Jesus anunciou o Evangelho. Evangelho significa o reino de Deus. Jesus anunciou que o reino de Deus estava próximo aos judeus. Paulo anunciou o Evangelho, as boas notícias do reino de Deus que estava próximo aos gentios. E o reino de Deus foi estabelecido exatamente quando ele disse: escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de suceder depois dessas. Mas para a religião, infelizmente, já faz 2000 anos que o reino de Cristo foi estabelecido, faz 2000 anos que o Evangelho se cumpriu, e eles estão por aí: vamos pregar o Evangelho, vamos ganhar almas para Jesus, vamos anunciar a volta dele para que o dia do Senhor aconteça. Tolinhos, meninos, ignorantes, tudo se cumpriu. Nós devemos desfrutar, nós devemos viver e não seguir Cristo, porque não há mais cristãos. Nós somos vivedores, nós vivemos no reino estabelecido de Cristo, nós vivemos Cristo em nós. Amém? Tudo bem? Assim é? Curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tá bom? Tchau.